Olá, gente, uma boa noite nessa quarta-feira, que é aqui o meu último programa com você aqui no ar, na Rádio Mundial. Você que está acompanhando já há muito tempo o programa comigo, todas as quartas-feiras, né? E você que está agora entrando pela primeira vez na frequência da rádio, tenha certeza que não é por acaso que você está aqui comigo, né? Eu sou Ieda Neres de Souza, consultora de carreira da RH Transformação. Então, para quem não conhece ainda, durante esses programas todos nós viemos falando a respeito da RH Transformação, que é uma empresa de empregos, de estágios e de orientação profissional, né? Então nós assumimos essa responsabilidade, tomamos essa responsabilidade de trabalhar na direção da chegada de empregos, de estágios, essa orientação profissional, tanto para aquela pessoa que ainda não está no mercado de trabalho, está buscando a primeira colocação, assim como também aquela pessoa que já está trabalhando. Então aquela pessoa está trabalhando, mas está sentindo necessidade de alavancar a carreira, né? Então nós fazemos esse trabalho. Então como é que você participa do processo? Você entra lá no portal da RH Transformação, que é www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br. Então você entra, cadastra lá o seu currículo. Você não paga nada para se cadastrar. Então nós temos falado isso direto. Você não paga nada para se cadastrar. Quando você se cadastra lá, você deixa o seu currículo. Então, nós inclusive colocamos o slogan da RH Transformação como ponto de encontro para o sucesso. RH Transformação é o ponto de encontro para o sucesso. Então está lá no portal. Por quê? Porque é um ponto de encontro de empresas que cada vez mais estarão buscando candidatos lá no portal, tanto para vagas de empregos quanto para estágios também. E a questão da orientação profissional, né? Que a gente faz, a gente recebe, né? A gente faz Bom, aqui durante esses programas, eu vim fazendo aqui com você várias orientações profissionais. Então lá no portal também você pode rever todos os filmes do programa, né? Que a gente fez a gravação aqui. Já agradeço aqui ao Tomás, que esteve aqui na técnica o tempo todo comigo, né? Então lá no portal também tem lá os vídeos, que você também pode rever, e também outros formatos de orientação profissional, tanto essa individual, que eu estarei continuando a fazer com você. Você pode marcar comigo para fazer essa orientação, caso você não consiga estar se recolocando, né? O meu telefone é 011 20 26 81 71. E daí, e também outros formatos que eu estarei fazendo também, como eu já estou fazendo dentro de escolas, também formatos dentro de empresas. Às vezes a empresa quer que eu selecione, às vezes a empresa quer que eu faça o trabalho de desenvolvimento. Então, vários workshops também. Bom, você vai acompanhando, se cadastra lá no portal da RH Transformação, www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br. Bom, então, o nosso tema de hoje é exatamente transformação profissional. Um tema que nós vamos conversar aqui um pouquinho com você sobre transformação profissional. Mas antes disso, já que é o nosso último programa, né, aqui dentro da Rádio Mundial, eu falei para vocês, vinha falando já, avisando que seria esse o último programa. Por quê? Eu estou triste por um lado, já com saudade de você ouvinte que me acompanhou aí o tempo inteiro, que acabou me ligando várias vezes na semana, você que veio fazer a orientação profissional. Eu agradeço muito a confiança, também você que divulgou o tempo todo, né, para outras pessoas. Olha, eu não ouvi o programa, mas alguém me falou, então me ligaram várias pessoas, né? Bom, vou continuar fazendo o meu trabalho, só que eu, por um outro lado, estou fechando aqui na Rádio Mundial um ciclo, e estou iniciando um ciclo já com um portal novo, né, no ar, e que, graças a Deus, as pessoas têm entendido bem a nossa proposta de trabalho. Então, eu estou muito feliz com o resultado que nós estamos tendo em relação tanto a candidatos que estão cadastrando seu currículo, quanto também de empresas que estão chegando no portal. E aí, exatamente por isso eu devo deixar aqui a rádio ficar nos bastidores do portal, porque a minha missão
cada vez mais é fazer chegar esse cruzamento de vagas, de empregos, né? Então, falei para vocês aqui durante vários programas que, como professora universitária, eu tenho percebido a necessidade das pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que muitas vezes carecem de uma educação profissional. Então, muitas pessoas falam assim, mas olha, será que essa transformação profissional é preciso o estudo? Claro, é preciso o estudo. O grande problema é que muitas pessoas têm o conhecimento e não conseguem saber como aplicar esse conhecimento, né? Às vezes também o currículo não está bom, a pessoa nem sabe como elaborar um currículo. Então, na minha orientação profissional, eu procuro exatamente receber você, né, nessa orientação no formato individual. Eu recebo você, eu examino o seu currículo, eu verifico toda a sua, nesse bate-papo, toda a sua história de vida profissional, como é que você atua, as suas dificuldades. A gente procura levantar isso, e a partir desse trabalho é que eu consigo construir uma história junto com você, né? Não é uma orientação simplesmente de olhar o currículo, não. É te dar alternativas, te auxiliar a repaginar a sua história de profissional, né? Bom, gente, então, mas o nosso tema aqui, quem quiser, então, já vou de novo aqui o meu telefone, 011 2026 81 71. Então, o nosso tema de hoje é transformação profissional. Então, inclusive, como é RH, transformação, o nome da empresa, o nosso símbolo é claro que não podia ser outro, senão o símbolo da borboleta, que é o símbolo de sair do casulo e atuar, né, como uma borboleta, realmente entrar em cena. E o nosso tema, então, hoje é transformação profissional. Quando a gente fala em transformação, o que a gente percebe? Que a vida é o tempo todo de mudança, né? Então, tudo se transforma, tudo se modifica o tempo inteiro. Os nossos dias, tem aquela coisa dos vasos que se quebram, filhos que se tornam pais, né? E também empregos que se vão. E esse processo, o primeiro ponto a se entender dessa transformação profissional é que a mudança acontece, a mudança é um processo natural. Então tem várias pessoas que às vezes falam, poxa vida, mas eu estou desempregada há muito tempo, às vezes 3 meses, 4, às vezes até passa anos, né, que a pessoa está fora do mercado de trabalho. E a pessoa começa a falar, mas o que será que está acontecendo comigo, né? Bom, o primeiro ponto é um processo natural, tudo tem um começo, né? Tudo é como se fosse um processo de 3 etapas. Tudo se abre, cumpre missão, que é a segunda etapa. Então, a primeira etapa, algo que se abre. Depois o segundo passo, que cumpre uma missão. E o terceiro ponto é que se fecha, né? Então, aquela história do começo, um meio, um fim, que se fecha. Então, nós vivemos na nossa vida com esse ciclo, ciclos que se fecham. Então, às vezes, eu posso perguntar para você, ouvinte que está aí me acompanhando, eu posso te perguntar, quantos empregos você já entrou, que você já terminou, quer dizer, ciclos que se fecharam, você recomeçou em outros, e também quantas pessoas passaram pela sua vida até hoje, né? Parece que a vida faz assim, uma recombinação de grupos, né? Então, horas você está em um grupo, daqui a pouco você está em outro, uma outra coisa que acontece, e é uma sequência, né, de várias coisas que vão se transformando. Então, o primeiro ponto é entender que essa transformação é natural, mas o segundo ponto, que é o segredo, né, que é exatamente essa capacidade de recriar a própria história. Então a gente sabe que tem aquelas pessoas que têm dificuldade de recriar, de dar uma alavancagem na sua própria história. Que aquela história anterior já passou, uma necessidade dela até observar, reconsiderar novas competências ou até fazer uso daquelas competências que ela possui numa outra direção. Então é exatamente esse meu papel na orientação, quando eu te recebo no meu escritório, para mostrar para você as competências que você possui
e para te ajudar a recriar a sua própria história. Porque, gente, recriar essa própria história, quer dizer, veja, se uma pessoa que fica num tempo anterior, quer dizer, você fala, olha, está na hora de você fazer passagem para uma outra direção, num novo posicionamento, é, de novo, um processo de alfabetização. Quando a gente fala de alfabetização, não é somente lá nos primeiros anos escolares, né? Em que a pessoa começa lá aprendendo o alfabeto. Não, nós estamos sempre fazendo uma alfabetização. E nessa alfabetização profissional, ora se rompe para uma história e há necessidade de que nós estejamos preparados para um próximo voo, numa direção ou num estágio mais adiantado. Porque assim se faz a evolução do nosso caminho, né? Então imagine que nós estamos num emprego anterior, daqui a pouco a gente já aprendeu algumas coisas, né? Ninguém ficou na fralda, ninguém ficou na mamadeira, então também tudo vai se transformando num processo mais adiantado. E aí a pessoa, muitas vezes, ela se nega a fazer essa ultrapassagem da sua própria história para uma outra direção. Então é exatamente o meu papel e a minha proposta com a RH Transformação, né, que é exatamente fazer com que você entenda que é agora, gente. Então, às vezes a gente recebe, né, e fala, conversando no bate-papo com as pessoas, a gente percebe o seguinte, que a pessoa fala, ela pensa, eu quero mudar. Então o pensamento, eu estou mudando, eu estou querendo mudar. Então ela pensa mudança. Daí ela fala também, olha, eu sinto que preciso mudar, alguma coisa não está bom, meu dinheiro, não, gostaria de ter uma situação melhor, a minha idade está passando, eu gostaria de prover a vida dos meus filhos, da minha casa de uma outra forma, né? Gostaria de alcançar algo mais. Só que pensamento é uma coisa, sentimento é outra, mas a transformação é a ação. Quer dizer, o que você está fazendo na direção da sua mudança profissional, né? Então, às vezes, quais são os seus planos de mudança, o que você tem construído numa nova direção, né? Ao invés de ficar paralisado, estático aí, num determinado posicionamento, há a necessidade de que você alavanque o seu voo para construir uma nova história, né? Bom, como aqui é o último programa que eu estou completando esse ciclo, né? E eu estou novamente aqui, quem está entrando na Rádio Mundial, está lá o portal aberto, de braços abertos para você entrar lá, cadastrar o seu currículo na RH Transformação, www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br. Eu agradeço a confiança de vocês, eu até coloquei aqui, para não esquecer de agradecer aqui aos colegas da Rádio Mundial, que a gente até várias vezes aqui a gente se cruza, né, com todo mundo, ao Tomás, que esteve sempre aqui em todos os programas aqui que a gente fez. Quero agradecer também aos meus familiares, ao apoio dos meus familiares, porque a gente não é nada se a gente não tem uma equipe por trás de familiares, né? Também eu quero agradecer aos alunos, hoje mesmo à tarde eu estive com os alunos na aula da tarde, quero agradecer a esses alunos também que dão apoio muito grande, que também têm até contribuído para que a gente até alavanque, né? Que é também um motivo pelo qual a gente está abraçando uma causa. E quero agradecer também a você, aos ouvintes, né? Você ouvinte, que esteve aí acompanhando os programas e tal. E quero então abrir agora os microfones da rádio, porque quem quiser falar comigo sobre essa transformação profissional, né? Então é o momento agora, gente, de uma palavrinha também comigo, tá bom? Então 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Então dá uma ligada aqui pra mim, né? Então, enquanto isso, eu estou falando aqui sobre essa transformação profissional, esses ciclos que se abrem, que se fecham. Então, eu espero ter contribuído com vocês com vários temas durante a minha vinda, o tempo que estive aqui na Rádio Mundial,
vou continuar fazendo exatamente isso através dos bastidores, né, do portal da RH Transformação. Mas foram temas diversos, né? Então você pode recapitular lá, nós falamos sobre dinâmicas de grupo, falamos sobre relacionamento interpessoal, intrapessoal. Então você pode rever todos esses os vídeos do programa lá no portal da RH Transformação. E gente, olha, cadastra lá. Eu faço votos que você cadastre e me acompanhe nesse processo de crescimento desse portal. Tá bom? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, o que eu falo? Oi, Ivanice. Ivanice? Sim. Oi, Ivanice, obrigada pela participação. Você fala da onde? Estou ouvindo. Você fala de onde? De Itaim Paulista. Tá, Itaim. Sim. Ok. E aí, a sua pergunta, Ivanice? Sim, inclusive você estava falando bem a respeito do meu caso. Eu sinto que fechou o ciclo. Eu trabalhava como operadora de caixa e fiz bastante cursos agora para o lado holístico. Ok. E não me sinto mais assim, trabalhando em supermercado, comércio, assim, essas coisas. E por isso que eu estou ligando para que você possa me orientar, me dar uma dica assim, nessa parte. Tá. Vou te responder aqui então pela rádio mesmo, tá bom? Sim, amiga, ótimo. Tá, obrigada pela participação, Ivanice. Muita luz e muito boa sorte. Muito obrigada. Tá ok? Então, gente, é emocionante a gente receber essas ligações. Nossa, é emocionante, né? Mas eu quero agradecer aqui também a você que inclusive fez parte do programa, fez parte desse bate-papo amigo, todas as quartas-feiras, né? E eu quero agradecer e quero falar para você, Ivanice, que exatamente a necessidade de a gente perceber que há a necessidade de a gente romper algo, nos impulsiona a estar numa outra direção, numa nova direção. Então, se nós não tivermos força o suficiente ou coragem o suficiente para atravessar ou subir a um novo estágio, então o que acontece? O passado nos ronda. Né? Nós ficamos o tempo todo com um pé preso ao passado, mas também um outro pé na direção do futuro. Então nada acontece porque nós mesmos estamos travados. Para continuar o nosso papo dessa orientação profissional, Ivanice, aí com mais especificidades, vou pedir para que você entre em contato comigo. Então, o telefone é 011 20 26 81 71, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui. Tá bom? Então, gente, falando dessa coragem, às vezes, veja, às vezes a necessidade de a gente romper tudo, né? As coisas estão acontecendo, a necessidade de a gente romper, porque a gente fica muito preso a alguma etapa, e aí muitas vezes as pessoas vão comigo conversar lá na orientação profissional, pessoas que estão trabalhando e falam, olha, Ieda, mas eu já estou sentindo que não é mais o meu lugar ali, né? Esse é um processo natural. Por quê? Porque nós crescemos. É sinal que a nossa história ali já está talvez consumada, né? A necessidade de a gente se adiantar para um novo estágio, para começar novamente uma nova história, abrir um novo ciclo. Né? Alô? Oi? Com quem eu falo? Daniele? Oi, Daniele. Boa noite. Você fala de onde? Boa noite, eu falo de Vinhedo. Vinhedo. Obrigada pela participação, tá bom? E pode a sua pergunta. Eu quero, na verdade, dizer que é um agradecimento, né? Porque eu já liguei algumas vezes e você sempre deu força. Eu estou numa fase de mudança também, eu tenho 31 anos, estou enfrentando uma faculdade de arquitetura, que são 5 anos, estou só no primeiro, e estou mudando toda a minha vida, e assim, às vezes que eu me senti meio parada, meio perdida, você deu um bom auxílio. Então, eu quero deixar aqui o agradecimento, fico bem chateado, seu programa é um dos melhores da Mundial, de quarta-feira eu estava ansiosa para ouvir, então é isso. Obrigada pelo carinho, viu? Gente, então, obrigada, tá bom? Olha, gente, eu agradeço o carinho a essa ouvinte que acabou ligando, mas eu também há várias pessoas, com toda sinceridade, pessoas que vêm dando um abraço amigo e falando do programa, enfim, que a gente recebe esse carinho e é exatamente por isso que a gente se incentiva a ir além.
Então, cadastra lá o seu currículo, tá bom? Também eu peço e agradeço também aqueles que já estão divulgando para que coloque lá o seu currículo e acompanhe a minha história, né, atrás desse portal que eu estarei lá fazendo alavancar esse portal. Então eu tenho certeza que estou colocando aqui diante de você a minha responsabilidade de estar fazendo chegar cada vez mais vagas de empregos e de estágios no portal. Então é só você se cadastrar e acompanhar a evolução dessa história, dessa empresa que nós estamos tocando, ok? Então, tem mais ouvinte aí, Tomás? Ok. Gente, então, bom, quero agradecer a Deus, porque pela oportunidade, né, a gente fecha um ciclo, é aquela história da porta, que a gente fecha uma porta, abre outra, mas aqui não foi a Rádio Mundial que fechou a porta para mim. Eu, inclusive, estou muito grata à Rádio Mundial pela oportunidade de estar aqui às quartas-feiras, com esse microfone. Também foi uma experiência positiva para mim, porque todos esses programas eu procurei trazer alguns temas, né, um pouco da minha vivência profissional, de sala de aula, de assuntos diferentes. Agradeço também aos meus pais que também me ensinaram, que me ensinam a reconstruir essa história, né? Porque quando a gente fala em recriar, ter capacidade de recriar a própria história, então a gente aprende isso de casa, né? Eu tenho aí meus pais que já estão por completar 50 anos de casados, que estão recriando uma história linda, né? Então a gente acaba aprendendo com eles, também numa direção positiva, né? E eu então estou feliz, porque a minha história está continuando dentro da web, dentro da internet. E também estou muito feliz porque várias pessoas estão acreditando no meu trabalho, estão lá se cadastrando, e também as empresas que estão chegando e colocando suas vagas. Então vamos continuar essa história aqui com você, com toda a responsabilidade, ouvinte, tá bom? Eu agradeço muito o seu carinho o tempo inteiro aqui comigo. Agradeço aqui, hoje eu tenho a presença aqui das minhas sobrinhas, né? A minha sobrinha distante também, que está aí me ouvindo, os meus familiares que estão também como ouvintes aí o tempo todo, acompanharam aos programas, meu marido, enfim, todos vocês que estiveram comigo, muito obrigada. E lembre-se sempre, transformação é ação, gente, transformação é atitude. Então, mude o que é preciso e faça acontecer. Muito obrigada pelo carinho, uma boa noite e continue comigo lá no portal da RH Transformação, www.rhtransformação.com.br. Muito obrigada.